bem-vindo a mais um estudo, bem-vindo a mais um começo de estudo. Estamos começando uma série de estudos falando sobre o fruto do Espírito e esse é o primeiro vídeo, o vídeo de introdução, um vídeo onde nós vamos entender um pouquinho o que nós vamos aprender durante toda essa série de vídeos, essa série de estudos que vamos começar a partir desse vídeo agora. E para começar, lógico, vamos ler Gálatas 5:22. Lá em Gálatas 5:22 está escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o versículo base. Todos os vídeos vão falar sobre esse versículo. E vamos falar sobre cada um desse fruto. Vamos falar sobre o amor, vamos falar sobre a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos falar sobre como isso nos afeta e como nós podemos deixar que isso nos afete. Vamos falar sobre o que é cada um desse fruto e como nós podemos então viver baseado nesses frutos do Espírito em nós. Mas para começar, vamos entender um pouquinho o que é fruto. Aqui em Gálatas 5:22, a palavra fruto no original é a palavra karpos, que significa o resultado de algo. Karpos, quando fala aqui de fruto, karpos, está falando sobre o resultado de alguma coisa. Ou seja, você está começando algo e aquilo vai surgir, vai causar um efeito. Vai surgir um efeito, vai surgir alguma coisa de um projeto que você começou. Ou podemos usar exatamente a palavra fruto e pensar na fruta. Que uma árvore ela vai gerar uma fruta. O produto, o resultado final da árvore vai ser produzir um fruto. O fruto é um resultado da árvore. Assim a nossa vida com Deus, nossa caminhada com Deus, ele vai produzir alguma coisa. Ele vai produzir um fruto. E é o fruto do Espírito em nós. Então na vida do cristão tem que ser natural que esses frutos do Espírito, que esse fruto do Espírito faça parte da nossa vida. Porque vai ser o resultado natural da nossa caminhada com Deus. Se eu não estou produzindo esse fruto na minha vida, é porque então a minha caminhada com Deus não está indo do jeito como deveria ir. Se eu não estou amando, se eu não estou tendo paz, se eu não estou tendo alegria, se eu não estou tendo fidelidade e todos os outros frutos, se não estou tendo isso na minha vida, eu preciso parar e rever a minha caminhada com Deus, para rever a minha caminhada com Jesus. O que esse fruto representa na sua vida e na minha vida? Por que Paulo aqui menciona sobre esse fruto? Para nós entendermos por que Paulo menciona sobre esse fruto, precisamos ler uns versículos atrás e ver o que Paulo está falando. Vamos dar uma relembrada no que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a carne e o espírito, sobre essa briga constante dentro de nós, da nossa carne contra o espírito. É a vontade da nossa carne contra a vontade do Espírito. E quais são essas obras da carne? Aqui em Gálatas ainda 5, a partir do 19, Paulo ele menciona sobre as obras da carne. Fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu falo e eu já falei antes, e eu já preveni vocês antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui Paulo ele enumera, ele fala sobre as obras da carne. Essas obras da carne citadas aqui como exemplos, essas obras estão constantemente na nossa vida, na nossa carne. É o desejo natural da nossa carne,
pecado, essas obras, é pecar. Nós somos inclinados ao mal, inclinados ao pecado. Para nós entendermos o porquê que nós precisamos ter o fruto do Espírito, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e entender por que nós somos inclinados a esse mal, inclinados a esse pecado, sendo que não era e não deveria ser e não foi assim desde o começo, desde a criação de Deus por nós. Lá em Gênesis 1, 27, a Bíblia fala assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus nos criou, homem e mulher, Deus criou a humanidade, a imagem e semelhança de Deus. E na imagem e semelhança de Deus não há obras da carne. Na imagem e semelhança de Deus não há essas obras que Paulo menciona aqui em Gálatas 5, 19 até o 21. Não há essas obras. O que gerou essas obras na carne da humanidade, no corpo da humanidade, foi o pecado. Foi o pecado ter entrado no mundo a partir de Eva, a partir de Adão. O pecado entrou no mundo e a partir daí então a nossa carne passou então a desejar o mal, desejar o pecado. E tudo que é contra a vontade de Deus, tudo que é contra a imagem e semelhança de Deus, nós nos tornamos assim. A humanidade se tornou assim. Então a humanidade passou então a ter essas obras, passou então a desejar, passou então a sentir vontade de pecar, sentir vontade de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Jesus veio ao mundo para nos mostrar que há um novo caminho, um caminho diferente, um caminho que vai nos levar para ter uma vida conforme os padrões da vontade de Deus. E Jesus ele falou assim, lá em João 3, 5 até o 6. Jesus respondeu assim, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E esse nascer no Espírito é que então vai produzir em nós o fruto do Espírito. Precisamos então deixar para trás, deixar de lado a vontade da nossa carne, as obras da nossa carne, então nos focar no fruto do Espírito em nós, que vem através do nosso novo nascimento em Cristo. Por isso que eu falei que essas obras, se esses frutos do Espírito não estão fazendo efeito na sua vida, você precisa parar e pensar. Porque fruto do Espírito é consequência de uma vida nova em Cristo. Nascemos de novo, então nós temos o fruto do Espírito em nós. Então nós precisamos entender um pouco o que é esse fruto, o que são cada um desses frutos, o que é o amor, o que é a paz, o que é a alegria, a bondade, fidelidade, mansidão, o que é domínio de si. Precisamos entender para que nós possamos então buscar isso e viver isso na nossa vida. Porque esse fruto do Espírito em nós é nós voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. É quando nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus, quando nós amamos como nós devemos amar, quando nós vivemos do jeito como Deus quer que nós tenhamos a nossa vida. Fruto do Espírito fala sobre uma existência, sobre quem você é nessa terra. Quando nós falamos de amor, não estamos falando de sentimento a amar, estamos falando de viver o amor. Quando falamos de paz, não estamos falando sobre sentimento de paz, mas viver a paz. Estamos falando sobre um padrão de vida, não um sentimento. É uma posição, é uma ação, é quem eu sou em Cristo, está baseado no fruto do Espírito em nós. Então nós não somos chamados para focar e olhar para o fruto do Espírito em si, mas fomos chamados para olhar e focar no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Se eu ando com o Espírito Santo, se eu convivo com o Espírito Santo, se eu conheço o Espírito Santo, então naturalmente esse fruto vai nascer em mim, vai fazer parte da minha vida. Eu preciso focar no Espírito de Deus, não no fruto em si.
ali em 2 Coríntios 3, 17 até o 18, nos fala assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali então há liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então aqui nós entendemos que o Senhor é Espírito, e quem vive nesse Espírito, então há liberdade, está livre. Livre do quê? Livre das obras da carne. Deixar de lado as obras da nossa carne não é algo que nós precisamos nos forçar, não é algo que nós vamos fazer forçadamente, é algo que nós vamos fazer porque nós andamos em Espírito e no Espírito, porque nós entendemos e temos essa liberdade para dizer não para a obra da nossa carne. Isso é liberdade. Liberdade não é você poder fazer de tudo o que você quer. Liberdade é você conseguir falar não para aquilo que você não quer. Liberdade é você conseguir falar não quando aquilo é prejudicial para a sua vida. Então você olha para as obras da sua carne e você fala: opa, não quero isso. Porque isso não é bom. Isso não é bom para a minha vida com Deus. Isso não é bom para a minha vida pessoal. Então eu falo não para as obras da carne, e eu posso então dizer sim para que o fruto do Espírito, para que o Espírito Santo se mova na minha vida. Como fala aqui no versículo, nós somos transformados todo dia de glória em glória. Nós precisamos dessa transformação na nossa vida. Precisamos ser transformados todos os nossos dias para viver, para caminhar e para estar dentro da vontade de Deus e dentro do reino de Deus. Nós lemos ali em Gálatas, nós lemos em João, de que se nós não nascemos do Espírito, se nós não temos o fruto do Espírito em nós, nós não conseguimos entrar no reino dos céus. E nós queremos fazer parte desse reino, porque é nesse reino qual Deus nos chamou para fazer parte. Então eu preciso mover, andar, caminhar, viver dentro desse fruto, para que eu consiga então existir, para que eu consiga então conviver e andar dentro desse reino de Deus, o qual Deus me chamou para fazer parte, muito mais do que fazer parte. Deus me chamou para ser dentro desse reino geração eleita, para ser dentro desse reino sacerdócio real, para ser dentro desse reino filhos do Criador, filhos de Deus, que vão então ali nesse reino fazer diferença nesse mundo. Nós somos chamados para isso, somos chamados para viver e andar com Deus. Ali em Romanos, vamos ler ali Romanos 13. Eu peço que você abra ali em Romanos 13, do 13 até o 14. Fala assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não com orgias, não com imoralidade, não com depravação, não com inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Que Paulo está falando: ajam com decência, vivam com decência, escolham ter decência na sua vida, como quem anda na luz, como quem anda sendo aqueles que não têm o que esconder, não têm do que se envergonhar, porque nós não estamos presos às obras da nossa carne que nos envergonham, mas estamos livres para viver com decência, revestido do Senhor, revestido de Jesus. Quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, mais eu vou tendo esse fruto do Espírito em mim, mais eu vou então me revestindo do Senhor Jesus. Quando eu caminho, quando eu vivo, quando eu ando no fruto do Espírito, eu estou andando como Jesus andou, estou sendo um discípulo de Jesus nessa terra. Então eu preciso buscar isso, buscar e ter mudança na minha vida. Eu não posso evitar ter mudança na minha vida. Você não pode evitar isso, você não pode negar mudança na sua vida. Pelo contrário, precisamos buscar essas mudanças na nossa vida. Nós deveríamos orar constantemente a Deus, pedindo que Deus pedindo que Deus nos colocasse em situações
que nos ajudasse a demonstrar o fruto do seu Espírito. Deveríamos desejar isso, deveríamos desejar passar por situações que vai nos moldar, vai fortalecer em nós esse princípio de que então eu posso e eu vou demonstrar e viver de acordo com esse fruto do Espírito na nossa vida. E quando então o fruto do Espírito se torna parte de nós, então nós começamos então a andar em obediência ao Espírito Santo. Quando esses frutos fazem parte da nossa vida, nós passamos a caminhar conforme a vontade de Deus, não baseado em emoções, não baseado no que nós vemos, mas baseado naquilo que nós não vemos, baseado em fé, baseado no sobrenatural de Deus, baseado no Espírito. Andar em Espírito não é andar de acordo com o meu sentimento, de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu achismo. Andar no Espírito é eu andar no sobrenatural de Deus, andar além do que os olhos veem, é andar em obediência a Deus. Eu não vou me aprofundar muito nesses pontos, porque a partir dos próximos vídeos nós vamos entrar em cada um desse fruto. O próximo vai ser o amor. Vamos falar sobre o fruto do amor. Vamos entender um pouco o que é o amor. Vamos entender um pouco como que o amor pode fazer parte da nossa vida, e assim os outros 9 frutos nós vamos aprender. Então eu te convido a não perder esses próximos vídeos. Cada vídeo vai ser um aprendizado novo e vamos poder então ver como está a nossa vida com Deus. Vamos então poder medir um pouco, pesar um pouco de como está esses frutos na nossa vida. Vamos poder parar e pensar. E pensando, então orando, então buscando a Deus, então deixando que o Espírito flua em nós. Nós vamos estar cada vez mais sendo parecidos com o seu Senhor, com o nosso Senhor, parecidos com Jesus nessa terra, fazendo diferença nessa terra. Então, não perca os próximos vídeos. Obrigado por esse tempo que você esteve ouvindo essa mensagem. Pare um pouco, medite um pouco e ore e peça que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Eu te vejo nas próximas aulas. Eu espero que Deus continue sempre abençoando a sua vida, sempre abençoando a sua casa em Cristo Jesus.